Olá, hoje eu vou falar sobre o processo de superação de traumas, que é um processo bastante trabalhoso, complexo, que envolve muitas técnicas, muitos recursos, muitas estratégias, né? A psicologia tem uma gama de recursos para oferecer nesse objetivo de superar um trauma. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que, independente da vertente dos recursos, das estratégias a serem utilizadas, para se conseguir superar um trauma, é preciso duas coisas primordiais e cruciais, né? Então, todos esses caminhos, essas estratégias, elas precisam objetivar esses dois recursos, essas duas coisas que eu vou mencionar aqui, para que ocorra a superação de um trauma, tá? Isso eu tirei baseado nesse livro aqui, que é O Corpo Guarda as Marcas, mas é uma coisa que eu observo muito na prática clínica, que eu quero trazer aqui para vocês, refletir sobre isso e entender um pouquinho sobre esse processo de superação de traumas, ok? Então vamos lá. Independente, então, desse recurso a ser utilizado, dessa atividade, estratégia, os caminhos eles têm que levar para uma coisa essencial, que é o foco no presente. Então, por exemplo, por que eu digo isso? A pessoa que passa por um trauma, geralmente ela fica fixada naquela situação, naquele evento traumático, e aquilo domina a vida dela todos os dias. Mesmo que inconscientemente ela se mantém alerta, ela sofre com aquilo, ela tem impulsos, ela tem reações. E aí você vai me dizer, nossa, Sara, mas a pessoa, eu entendo que eu já passei por isso, que é passado. Sim, você entende, porém o teu cérebro emocional, ele não tem essa compreensão. Não funciona assim conectado com a razão. A gente sabe disso, né? Tanto é que você que está me ouvindo agora pode ter uma série de reações, impulsos que você entende, né, que não é certo, que não é correto, mas ao mesmo tempo você continua tendo esse tipo de reação. Então, o objetivo é fazer você não só entender, como também sentir que isso já passou, que isso faz parte do passado e que esse trauma, essa situação horrível que você viveu não está mais acontecendo no presente. O teu corpo precisa sentir isso. E aí tem uma série de caminhos que a gente pode usar para conseguir se chegar a esse entendimento emocional, ok? Posso gravar até uma live falando sobre um pouquinho sobre isso, mas existem muitos caminhos até desconectados da psicologia, por exemplo, a yoga, né? A yoga é um recurso que oferece essa conexão com o corpo, conexão com o presente e ajuda a sentir, nos auxilia nesse entendimento necessário para a superação de traumas, ok? Muito bem, para alguns pacientes esse entendimento já vai bastar, já vai ser suficiente. Para outra parte, a maior parte delas ainda, vai precisar de uma outra técnica, um outro recurso, melhor dizendo, que vai auxiliar nessa superação, tá? Esse é mais desafiador até que o primeiro. Depois desse entendimento e sensação de estar no presente, de se entender e sentir que aquilo já passou, que o perigo não existe mais, a gente tem um trabalho desafiador de fazer com que a pessoa reconfigure o seu cérebro para entender que ela não precisa mais viver em alerta. E como que se faz isso, né? Aí, dependendo do recurso, da atividade que for executada, existem muitos caminhos para se trabalhar isso. Mas o que a gente precisa entender aqui? O importante é que a pessoa consiga entender que ela não precisa mais viver em alerta, consiga reagir de uma forma diferente diante dos gatilhos, ou seja, tudo aquilo que lembra o trauma, ela precisa entender que aquilo não oferece perigo para ela, entende? Então,
Basicamente, nós temos essas duas situações que são cruciais para a superação de traumas. Independente do caminho das estratégias, precisamos focar, tá? Você que passou por um trauma, você sabe o quanto que isso limita a tua vida, né? E prova disso é o teste de Rorschach. Tô lembrando agora que ele mostra o quanto as coisas que a pessoa sente, as coisas que a pessoa vive, o quanto que ela expressa no teste tem relação com os traumas que ela viveu. Então, é extremamente limitador a pessoa não tratar, não trabalhar, né? Tem os mecanismos de defesa que ela ignora essa situação, mas ela sabe o que ela sente no dia a dia, os sintomas que ocorrem em função dessa negação, dessa repressão desse trauma, ok? Então, seria basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até mais.